Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão dessa sexta-feira. Olha, amanhã tem a Noite do Queijo e Vinho na Arel. É um dos clubes mais organizados do Paraná, né? E tem esse evento que é muito tradicional lá. Convites à venda na secretaria do clube. Você que gosta, é uma boa. Quero dar uma sugestão agora, para você dar uma passadinha na Bela Madre, que voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Muito bem, quem está conosco é o deputado federal Luiz Carlos Raul. Como vai, Raul? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite a todos, a todas, a toda a região, né? Uma alegria mais uma vez estarmos aqui, né? Conversando, dialogando, falando do Brasil, né? Do Paraná e da nossa querida região aqui de Londrina, do norte do Paraná. Muito bem, vamos começar falando de basquete. E o Brasil perdeu o Arnaldo, né? O The King do basquete brasileiro. O Arnaldinho, por mais de 50 anos, 60 anos, né? Sempre professor de educação física em Curitiba, pertenceu aí a muitas seleções brasileiras, nos últimos 40 anos nas seleções Master, né? Campeão do mundo, Master, um grande amigo, mais de 80 anos de idade. Perdemos o Maír esse ano, Maír Fácil de Ponta Grossa, e agora o Arnaldinho. Mas tenho certeza que o nosso chefe, o nosso criador, está montando um belo time lá em cima, né? Porque eu tenho certeza que se há um esporte lá no céu, deve ser o basquete, com certeza absoluta, que Deus o tenha, né? A todos os basqueteiros do Paraná e do Brasil que o conhecem e que têm, assim, uma veneração pelo Arnaldinho, como tivemos e temos, né, pelo Maír Fácil. É uma lembrança de uma pessoa maravilhosa, né? E continuando a falar em basquete, Raul, como estão os preparativos para o Mundial de Basquete em Orlando? Caminhando, está tudo bem, né? Tudo preparado, de 20 a 30 em Orlando, mais um Mundial de Basquete, na terra onde foi criado o basquetebol, né, nos Estados Unidos. Exatamente. O Brasil deverá ir com 19 equipes, 19 seleções, entre masculino e feminino, mais de 200 atletas. Nos últimos 2 mundiais, o Brasil se sagrou campeão geral, né, do basquete, para a tristeza dos americanos e dos russos, que sempre levam delegações muito fortes. Mas este ano, na casa deles, na casa do país que tem o maior basquetebol do mundo, eu acredito que eles deverão nos enfrentar mais duramente, né? Eu estarei indo na minha equipe 60 a 64 anos, né? Porque é de 5 em 5 anos, 5 em 5. Cada categoria. E muita gente aqui da região, de Londrina, do Paraná. Vai ser um momento bonito, né? Do basquetebol mundial, onde os veteranos, né, poderão lá demonstrar suas habilidades. Olha, ainda falando em esporte, qual a avaliação que você faz do Brasil no PAN do Canadá? Olha, nós empatamos em número de medalhas com o último Pan-Americano, né? Então, com todo o investimento para a Olimpíada, não houve evolução. Certo. Mas medalhas de modalidades importantes, né, tivemos, né? Foi um bom desempenho, né? Terceiro colocado. Havia uma época que nós perdíamos até para Cuba. É que Cuba deteriorou. Não foi o Brasil. Então, o Brasil, para poder agora participar da Olimpíada, né, para ter um quadro de medalha, porque se nas Américas já é difícil arrumar medalha, imagine numa Olimpíada que envolve, né, nas Américas são 35 países apenas. Certo. No mundo são 200 países. Né? Nossa. E aí entra a Europa inteira, a Ásia inteira, né, a África, com aqueles corredores maravilhosos, né, os africanos, né, de vários países, né, da Etiópia e outros países. Então, o Pan-Americano é o preparativo aí para a Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro. Espero que o Brasil faça bonito. Estão gastando bastante. E é a dever do Brasil, né, do governo federal, estados, municípios, das confederações, prepararem bem, né, as equipes de todas as modalidades olímpicas que o Brasil tem condição de participar. Vamos falar da região agora. Hoje você esteve visitando a cidade de Cambé. Fizemos aí um roteiro bom essa semana, né, de recesso, semana passada também. Hoje fiz uma entrevista boa na Rádio Cambé, com o prefeito Pavinato, com o secretariado dele, né,
dialogando sobre os principais problemas do município, os encaminhamentos, né, a questão dos recursos, e fizemos uma avaliação também de toda a situação política, econômica e financeira do Brasil e do Paraná. E ontem você teve um encontro com empresários e também com o prefeito de Arapongas, o Padre Befa. Arapongas também é, né, uma base eleitoral minha muito forte, né, como é Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Biporã. Né? Biporã estarei hoje à tarde lá, fazendo uma visita aos amigos. O Sindicato da Indústria Moveleira manifestou uma preocupação muito grande. Diminuiu a receita em 30%. É grave, muito grave, né? A indústria moveleira, que é o maior polo moveleiro do Brasil, né? O coração econômico, né? E de empregos da cidade de Arapongas, uma cidade maravilhosa, uma cidade muito boa. O prefeito Befa, eu e meus companheiros, Zé Bisca, né? O João, o Nilton, nosso vereador, fizemos uma visita ao prefeito. Né? Não estivemos junto com ele na última eleição. Estamos dialogando, né, para ver se há entendimento, se o nosso partido lança a candidatura própria lá em Arapongas. E aproveitamos, fizemos em cada lugar uma palestra, né? Acaba tendo que falar da economia nacional, da política nacional, do Paraná, da conjuntura, do futuro. Então, realmente, eu tenho muito prazer em fazer essas visitas e é muito agradável falar e ouvir também o que as pessoas estão sentindo. Raul, depois eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o SUS, que me disseram que a dona Dilma vai cortar 12 bilhões do SUS. Vai acabar com o SUS. Ela já vem cortando. Faço já, né? então, faço já. O governo federal, nesses últimos anos, vem cortando os recursos do SUS. Para você ter uma ideia, a União Federal era responsável por 60% dos recursos financiamento do SUS. O que é o SUS? É o dinheiro federal, estados e municípios, que financia o SUS aonde? No município, que é a gestão plena ou semiplena, porque é no município que se faz, né, as consultas, os exames, os hospitais, etc. E essa gestão local é feita pelas prefeituras municipais. E ao longo desses últimos anos, o governo federal foi diminuindo o financiamento de quase 60% para 44%. Tirou 15%, 16%, mais ou menos, nós estamos falando de um valor anual de 220 bilhões. Então tirou ali quase 40 bilhões. E, pontualmente agora, por conta da crise, arrecadação mais baixa, ela está tirando dinheiro da educação, da saúde, de todos os setores. Então é o fim do fim mesmo, né? E o SUS é o sistema de 150 milhões de brasileiros, porque 50 milhões têm plano de saúde, e esses 150 milhões de pessoas dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde Nacional. Voltando às suas visitas aqui na região, Raul, você também esteve em Rolândia, inclusive com o prefeito Zé de Paula, né? Fiz uma visita ao Zé de Paula, fizemos uma avaliação também local, ali teve um trauma muito grande, né, a cassação do prefeito, e analisei que a prefeitura lá precisa fazer, né, um enxugamento muito grande nas suas finanças, porque recebeu uma herança muito pesada ali. E o prefeito Zé de Paula, muito cuidadoso, está bastante preocupado, né, em colocar a casa em ordem. Também me reuni com empresários em Rolândia, com o nosso partido, o Dr. Franciscone, que é o presidente do partido, e uma família, inclusive, que tem Rolândia, tem Londrina, uma família amiga nossa, é o líder nosso lá da comunidade de Rolândia, e tivemos, assim, boas reuniões em Rolândia. Esse é candidato a prefeito, doutor Franciscone? Olha, ele é um dos nossos pretendentes, né? Tem outros no partido, mas ele é um dos nossos pretendentes do PSDB de Rolândia, com a aval aí do Eurides Moura, né? Então nós temos, assim... Sabe que ele é filho do Lelo Lício, que faleceu recentemente, que era um craque de basquetebol, sabia? Sobrinho do Lelbi, né? O sobrinho do Lelbi. Outro grande jogador. Grande. Eu joguei com o Lelbi, né? Que já é mais velho que eu. Mais velho. Né? Irmão da Liara, a esposa do Bi, que é um grande craque, né? Isso. Eu perguntei de Franciscon e Franciscone, né? Que são duas famílias
Diz que na origem italiana é o mesmo sobrenome. Né? É Franciscone. É. É o mesmo sobrenome, né? É o mesmo sobrenome. É a mesma cepa, né, como diz, a mesma origem. Dia 28 de julho, Raul, foi celebrado o Dia do Agricultor. O agricultor é o herói desse país, né? Todas as reservas cambiais que o Brasil tem em Nova York, 100% veio do agronegócio. Sabia disso? 375 bilhões de dólares que o Brasil tem em Nova York são saldos da balança comercial brasileira e balança de serviço, que dá prejuízo hoje, né? Veio do agronegócio. O agricultor é aquele que trabalha o ano inteiro e enfrenta o excesso de chuva, o excesso de seca, né? Enfrenta a praga do banco, a praga do governo, né? E sobrevive. Ele que realmente carrega o país nas costas, né? O produtor rural brasileiro merece todas as homenagens, minha e de todas as pessoas de bem desse país e do mundo, porque hoje o Brasil também alimenta o mundo. A revista Infomoney fez longa entrevista com você sobre economia e sobre a política. É do G1, né? A Infomoney é do G1. Eu, semana passada, concedi essa entrevista e saiu ontem, longa, explicativa, muito boa, né? Ficou muito boa, ele retratou muito bem. A minha opinião é a seguinte: a presidente Dilma, para ela poder sair, politicamente, só tem uma última chance, ela só tem uma carta, né, do baralho, que é o entendimento nacional, renunciar ao PT, né? Ela tem que sair de todo o partido e fazer um entendimento nacional. E, basicamente, essa é a minha tese que eu defendo, e aí chamando empresários, trabalhadores, governadores, prefeitos, conjunto, não isoladamente, profissionais liberais, igreja, e fazer um grande acordo e um grande pacto nacional, fazer as reformas e começar uma nova etapa na vida do país. Se ela não fizer isso nos próximos 30, 60 dias, ela vai sofrer o impeachment, sem dúvida alguma. Concordo com você. Porque é prejuízo. Hoje é a sobrevivência do Brasil. O governo brasileiro, o Brasil ficou mais pobre, os estados e municípios ficaram mais pobres, as empresas ficaram mais pobres, né? Os trabalhadores ficaram mais pobres, perdendo emprego e perdendo salário, e perdendo renda e perdendo poder de compra. Do círculo virtuoso, que deveria ser um país como o Brasil, de crescimento, de progresso, de geração de riqueza e felicidade, está num círculo negativo. E ela não consegue dar conta do recado. E o seu partido também não consegue dar conta do recado. Então, é hora de grandes mudanças. E a crise, no meu entendimento, como político, economista, veterano, né, o meu grupo que eu discuto em Brasília, toda semana, tem um grupo de sênior lá, de parlamentares, discutimos qual a alternativa, com Dilma, com Temer, sem Dilma, sem Temer, qual é a saída para o Brasil, o que fazer. Meu entendimento é que a crise gera uma oportunidade valiosíssima. Ela é ruim e tem o lado bom dela, como os chineses colocam, que a crise gera e dá uma oportunidade única de fazer as reformas do Estado brasileiro que não foi feito. Enxugar o governo para 10, 12, 15 ministérios, né? Fazer uma revisão das estatais, né? Repactuar a função de cada município brasileiro, de cada estado da União, do sistema tributário, previdenciário, trabalhista, né? Do tamanho do Estado, do tamanho da carga tributária. É uma oportunidade única, porque o Brasil não pode mais ficar arrastando a sua economia. O tempo passa, né, rápido, e nós temos que recuperar o nosso país. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com Luiz Carlos Raul. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin.
seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Estamos de volta. Olha, aconteceu numa agência do Banco do Brasil em Londrina. Não vou dizer qual, mas em uma delas. O cidadão de 35, 36 anos foi ao banco verificar a conta dele, verificou a conta dele e passou mal. Sentou, tal. Passou mal. O pessoal achou que ele estava tendo um infarto. O pessoal do banco ligou para o SAMU, ligou. O SAMU, depois de 3 horas, foi atender o rapaz na agência do Banco do Brasil. Estava todo mundo muito preocupado, já estavam chamando a polícia. E depois ele contou, depois que foi atendido, ele está... a esposa está grávida, vai ter gêmeos, ele está com a conta difícil. Quer dizer, ele levou um susto e passou mal. Agora, o problema é o SAMU. 3 horas para atender, se o rapaz morre lá. A culpa ia ser do pessoal do banco, não ia. Eles ficaram 3 horas telefonando, Marcelo. Muito bem, amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E agora a gente volta a conversar com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Vamos falar da taxa Selic, Rauli, de 14,25%. Eu quero retornar ao caso do rapaz do Banco do Brasil. Ele e 90% dos brasileiros estão na mesma situação. Inadimplência grande, cheque especial estourado, cartão de crédito estourado, crédito, né, nos estabelecimentos comerciais estourado, a renda diminuiu, o juro subiu e o dinheiro sumiu. Esse é o quadro, esse é o cenário. Então, a Dilma aumenta a taxa Selic. O que significa? Cada ponto da taxa Selic que ela eleva, 1%, significa 23 bilhões de reais. Por ano, em 12 meses. É isso, né? A dívida, 2 trilhões e 300 e pouco. Entendeu? É terra arrasada. Ela faz corte orçamentário, como cortou agora, saúde, educação, ou Minha Casa Minha Vida, né? Aumenta juro. Quando ela corta os recursos dos ministérios, ela diminui a atividade econômica do Estado. O Estado brasileiro, o governo representa, né, um percentual grande na economia. Então, deixa de crescer aqueles setores onde o Estado é comprador. Né? Por outro lado, aumenta juros, tira o poder de compra. E aumenta o lucro dos bancos. Né? E, claro, é óbvio, por sua vez, o banco também, né, aumenta a inadimplência. A Sanepar, a Copel, aumentou a inadimplência barbaramente. Então, é uma cadeia, uma sucessão de problemas que leva essa desgraceira econômica que o Brasil está vivendo
nas mãos da Dilma. E o lucro dos bancos deve subir 13,7%. No consequência. trimestre já sumiu. O Bradesco disse que teve 4 bilhões e 800 milhões de lucro. É normal, mas também a situação deles não é boa. Se dá uma debacle na economia brasileira, vai tudo de embrulho. Porque ativos financeiros é diferente dos outros ativos que você tem, propriedade, fazendas, né? Ativos financeiros, ele pode virar pó numa crise brutal, né? Beleza. Raul, no encontro com os empresários, muita reclamação com o preço do pedágio, é isso? O pedágio, infelizmente, infelicitou o Paraná, né? Ele veio nas estradas que estavam prontas, o Álvaro tinha acabado de duplicar Londrina, Maringá, Londrina e Biporã, tinha feito 3.600 quilômetros de estradas, né? Depois dele, nenhum governador fez muito, o Beto agora que está fazendo um pouco de duplicações de obras, né? Durante o governo Lerner e... O Lerner só teve pedágio. Só. O Requião, Só pôs o pedágio. muito pouquinho estrada, quase nada, né? E o Beto retomou aí várias obras que o Estado não fazia há muitos anos e o pedágio entra no bolso nosso. Para ter pedágio tem que ter duplicação, tem que ter um conjunto de obras, pontilhões. Cadê o pontilhão? 2 pontilhões em Cambé, Arapongas, o contorno de Arapongas que me demandaram lá, né? Toda vez que eu vou lá, essa duplicação até Ourinhos. Então tem que ter obra, tem que ter obras. Então realmente o pedágio, como diz o Caboclo, uma faca de 2 legumes, né? É verdade. Olha, sua iniciativa de condenar o encontro Lula-Fernando Henrique teve grande repercussão. Nós temos a rede de comunicação do PSDB, dos deputados, de WhatsApp, né? E quando eu li a notícia do Lula, que iria falar com o Fernando Henrique, eu me manifestei, minha apreensão, minha preocupação, falei, senhores líderes, não caia no conto do vigário, né? Não converse, não se misture. O Lula e o PT tripudiaram o Fernando Henrique e o PSDB por muitos anos. Verdade. Nos esculhambando. Verdade. Nem pedindo desculpa, falei. Né? Deixa, né? Nós vamos entrar no processo de outra maneira. Né? E deu resultado porque o Fernando Henrique também recolheu os flaps. Né? Imagina ele com aquela cara de gozador dele. O Lula veio de volta para a minha mão. Né? Nós não queremos. Ainda bem que a reação teve fator positivo. E a advogada dos empreiteiros, a Beatriz Catapreta, deixa o Brasil, né, Lula? Ameaçada, né? Eu assisti ela de manhã, né, no Bom Dia Brasil. Está meio estranho essa posição dela, né? Ela que está há 16 anos trabalhando como advogada com delação premiada, ela tem medo de uma conversa fiada? Ela não é do ramo? Quantas delações ela fez? Quantas implicações teve? Então não ficou claro para mim, não. Né? Eu acho que se é do Eduardo Cunha, tem que entregar o nome, minha filha. Passa o nome de quem for, porque mesmo que seja telegrafado, né, não seja uma ameaça frontal. Nós queremos punir, porque nós não queremos saber desse tipo de conversinha fiada, não. E ela abriu uma conta na Flórida, né? Ah, é? Ela disse assim na entrevista, não, eu não recebi 20 milhões, mas a metade. 10 milhões. Tu recebeu 10. Tá bom já, né? Tá bom, hein? Protesto nacional dia 16 de agosto pode ser definitivo. O dia D para Dilma, olha. População, né? Quando vai às ruas é porque a situação é dificílima. Tá preta, né? A terceira, né, etapa, né? Que a primeira foi grandiosa, a segunda mais ou menos, e está na mão da população. Acho que nós, políticos, temos que ficar um pouco, acompanhar, dar apoio, mas ficar mais à distância, porque é uma manifestação legítima da população brasileira. Quer dizer, deve se manifestar, sim, democracia, também nas ruas, né, é muito positivo e vai ser, assim, importante essa manifestação para consolidar na justiça, né, consolidar os processos no Congresso Nacional, para que a gente resolva de uma vez essa brutal crise política e econômica nacional e possam ser punidos todos os corruptos desse país. E, Raul, como o presidencialismo pode ser aperfeiçoado pelo parlamentarismo? Olha, o presidencialismo na Europa inteira foi aperfeiçoada pelo parlamentarismo. Você pega a França, é um presidencialismo forte e tem um gabinete de primeiro-ministro. O presidente francês eleito, o português eleito,
Na Alemanha, eles elegem o presidente pelo parlamento e o primeiro-ministro. Então, você tem vários modelos de parlamentarismo com o presidente da República. O único presidencialismo que deu certo no mundo foi o americano, porque os 3 poderes são muito fortes, o judiciário muito forte, o legislativo muito forte e o executivo muito forte. Os estados federados são muito fortes. Aliás, a origem americana são das 13 províncias, né, federadas que criaram os Estados Unidos da América do Norte. As famílias brasileiras perdem 16 bilhões do poder de compra, mensalmente. Está perdendo todos os dias o poder de compra, pelas razões que eu já falei aqui durante o programa. Aumento de juros, desemprego na família. Você, desempregado de R$2.000, é recontratado por R$1.500, né? Então você tem aumento de impostos do governo, diminuição da atividade do Estado brasileiro que corta serviços pouco essenciais, né? Então o cidadão tem que, ele passa a ter mais problemas. Então está perdendo sim, e isso é o mais grave de tudo. O trabalhador, o pobre é que paga o pato. E tem o governo federal registrando déficit primário recorde de 8,2 bilhões, né? É um somatório que eu falo que é o círculo negativo, né? Ele corta, ele dá prejuízo, ele endivida, ele paga mais juros. Então, realmente, é na continuidade isso. Paulo, estamos praticamente em cima da hora. O novo Simples irá reduzir abismo na tributação de empresas? Isso mesmo. Os meus filhotes, desde o Simples há 19 anos atrás, ao Super Simples, onde eu sempre estive envolvido, é um oásis no caos tributário do Brasil. Nesses primeiros meses do ano, as empresas do Simples e Super Simples cresceram 6,2%. O restante da economia foi negativo. O Brasil deve ser negativo esse ano em torno de 2%. As empresas do Simples estão crescendo. E eu me sinto assim honrado de patrocinar a micro e pequena empresa e o empreendedor do Brasil. E o governo vetou, Raul, a extensão da regra do reajuste do mínimo aos aposentados. Que coisa, hein? Acabou, né? Aí é a explicitação da mentira propagada por muitos anos. Então, do governo, do PT, é isso, né? É na prática mesmo. Nós aprovamos aumento para os aposentados que ganham acima do salário mínimo e tenham o mesmo aumento do que ganha salário mínimo. O que é o mais certo, o que seria o mais correto. Olha, os taxistas fizeram protestos desesperados contra a aplicação do Uber. E eu pergunto a você, sabe qual é a única cidade que não tem táxi? Uberlândia. Tudo com Uber. Por causa do Uber. Cima da Mas hora? é uma boa, o Uber é uma boa. É uma boa. E tem que dosar com o taxista, né? Tá certo. Mas é inexorável, ela não tem saída, né? Ela vai tomar conta de tudo. Boa semana para você, bom trabalho, Raul. Fica com Deus. Fica com Deus. Boa noite, amigos.